Um dia, o mundo acordou com uma notícia que parecia saída de um drama coreano dos anos dourados. Gong Yoo e In Soo Jung, nomes que sempre estiveram ligados por uma química inegável desde Coffee Prince, finalmente confirmaram o que muitos suspeitavam, mas ninguém ousava afirmar: eles estão namorando. Após 18 anos de amizade silenciosa, o amor, guardado com cuidado, floresceu sob o céu nublado de Paris. As redes sociais entraram em êxtase. No Twitter coreano, o nome de ambos dominava os trending topics em minutos. Fãs de todo o mundo, do Brasil à Indonésia, compartilhavam clipes antigos, olhares trocados nos bastidores, risadas sutis em programas de variedade. Eu sabia, dizia uma fã veterana em um fórum de 2007, revivendo cada gesto que agora parecia uma pista de algo maior. Mas o que realmente arrebatou o coração do público foi a cena descrita por um turista coreano em Paris. Ele viu os dois caminhando juntos ao longo do Sena, num fim de tarde dourado. Soo Jung usava um casaco bege simples e um gorro cinza. Gong Yoo, de sobretudo escuro, ria de algo que ela dizia em voz baixa. Suas mãos, entrelaçadas, pareciam não temer mais as câmeras, nem os sussurros. A cidade das luzes testemunhava, em silêncio, a confissão que levou quase 2 décadas para ser dita. A notícia foi confirmada poucas horas depois pela Soap Entertainment, agência de Gong Yoo, que divulgou um comunicado breve, mas cheio de ternura. Sim, é verdade. Gong Yoo e In Soo Jung estão juntos. Foram amigos por muitos anos e, recentemente, o sentimento entre eles amadureceu em algo mais profundo. Pedimos aos fãs que os apoiem com carinho e respeito. Do outro lado, a Keyast, antiga agência de In Soo Jung, que ainda mantém contato próximo com a atriz, expressou apoio caloroso. Soo Jung é uma pessoa de coração puro. Se ela escolheu Gong Yoo, temos certeza de que é uma escolha feita com amor e sinceridade. Desejamos felicidade aos dois. O público ficou dividido entre lágrimas e sorrisos. Afinal, essa história começou há tanto tempo que muitos já haviam desistido de sonhar com esse desfecho. Voltemos a 2007. O set de filmagem de Coffee Prince estava em ebulição. O jovem Gong Yoo, carismático e introspectivo, mergulhava no papel de um homem que confunde amor e amizade, sem saber que, fora das câmeras, viveria algo parecido. In Soo Jung, já conhecida por sua delicadeza e aura misteriosa, encantava todos com seu sorriso tímido e olhos que pareciam guardar segredos. Eles conversavam pouco, mas de forma intensa. O respeito e a admiração eram palpáveis. Nos bastidores, falava-se sobre a sintonia entre os dois. Eles se entendem sem palavras, comentava um membro da equipe. Gong Yoo, sempre reservado, se limitava a sorrir. Já In Soo Jung, ao ser perguntada sobre ele, respondia com naturalidade: ele é um amigo precioso. Em quem confio. Ninguém imaginava que, por trás dessa amizade discreta, já havia um afeto profundo, que o tempo se encarregaria de amadurecer em silêncio. Os anos passaram, e suas carreiras seguiram caminhos brilhantes. Gong Yoo tornou-se um dos atores mais respeitados da Coreia, conquistando o mundo com Train to Busan e Goblin. In Soo Jung, por sua vez, manteve-se como um ícone de elegância e sensibilidade, interpretando papéis complexos que tocavam o coração do público. Apesar da distância, os dois continuavam se encontrando de vez em quando, um jantar rápido após uma premiação, uma mensagem de parabéns em um aniversário, um olhar cúmplice nos bastidores de um evento. Em 2018, durante uma entrevista no programa Yoo All Sketchbook, Gong Yoo foi questionado sobre amor e tempo. Ele respondeu com uma serenidade que agora faz todo sentido: acho que algumas pessoas ficam em nossa vida como estações. Outras permanecem como o próprio clima. Mesmo quando não as vemos, sentimos sua presença no ar. Na época, o público interpretou como uma reflexão filosófica. Hoje, soam como palavras de alguém que guardava um amor discreto, mas constante. In Soo Jung, por sua vez, sempre foi cuidadosa ao falar sobre sua vida pessoal. Em uma entrevista em 2021, para Marie Claire Coreia,
Ela disse algo que agora parece uma confissão velada. Alguns laços são silenciosos. Você não precisa explicá-los, apenas sente que estão ali, firmes, mesmo com o passar dos anos. Tudo leva a crer que esses laços a que ela se referia tinham o nome de Gong-Yoo. Fontes próximas aos dois contaram que o reencontro decisivo aconteceu em Paris. No início deste outono, Gong-Yoo estava na cidade para uma campanha de moda, enquanto In Soo-jung participava de um festival de cinema. Foi em um jantar organizado por amigos em comum. Pequeno restaurante em Limarais, que os olhares se cruzaram novamente. Um dos presentes, parecia que o tempo tinha parado. Eles se olharam como se 18 anos não tivessem passado. Desde então, foram vistos juntos diversas vezes, caminhando pelas ruas estreitas, visitando livrarias e cafés. Um fotógrafo francês chegou a registrar uma imagem de ambos rindo sob um guarda-chuva, em meio a uma garoa suave. Nenhum dos dois tentou esconder-se. Era como se, finalmente, tivessem feito as pazes com o próprio destino. Amigos próximos confirmam que o relacionamento amadureceu de forma natural. Eles nunca se afastaram de verdade, contou um colega ator. Mesmo quando pareciam seguir caminhos diferentes, sempre havia uma ligação. E, no fundo, todos sabíamos que esse dia chegaria. O público reagiu com uma mistura de surpresa e ternura. Em fóruns coreanos, comentários como "eles merecem toda a felicidade do mundo e o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho" se multiplicavam. O romance de Gong-Yoo e In Soo-jung não é apenas uma história de amor. É também sobre tempo, ciência e coragem. Em uma indústria onde os holofotes cobram sorrisos e escondem solidões, eles escolheram viver algo real, mesmo que em silêncio, por anos. Um jornalista veterano resumiu bem: o amor deles é como o outono em Paris, discreto, maduro e belo justamente por ter esperado o momento certo para florescer. E assim, depois de quase 2 décadas de olhares contidos, risos furtivos e segredos compartilhados, o casal decidiu assumir publicamente o que o coração já sabia há muito tempo. No final da tarde em que a notícia foi confirmada, eles foram vistos novamente, desta vez, em Montmartre, assistindo ao pôr do sol. Gong-Yoo segurava uma câmera, registrando o horizonte, enquanto In Soo-jung observava em silêncio. Não havia seguranças, nem frases, apenas o som distante de um músico de rua tocando La Vie en Rose. Uma turista brasileira, que os reconheceu, escreveu a cena em um post que viralizou. Eles pareciam personagens de um conto de fadas. Precisavam dizer nada. O amor deles falava por si. E foi nesse instante, sob o céu alaranjado de Paris, que o mundo finalmente compreendeu: algumas histórias não precisam de finais dramáticos, apenas de tempo para se tornarem eternas. Enquanto o sol desaparecia atrás da Basílica do Sacré-Cœur, os dois caminharam de mãos dadas. Silêncio. Nenhuma palavra, nenhum olhar para trás. Apenas a leveza de quem, depois de tanto tempo, enfim, se permitiu amar sem medo. Na Cidade das Luzes, dois corações coreanos decidiram, enfim, parar de fugir do amor. O sol de outono se despedia lentamente de Paris quando Gong-Yoo e In Soo-jung deixaram Montmartre de mãos dadas. O céu tingia-se de tons rosados e dourados, e o vento leve carregava o perfume distante das flores do Sena. Nenhum deles dizia uma palavra. Mas o silêncio era cheio de significados. Era o tipo de silêncio que só duas pessoas que esperaram 18 anos por um momento assim poderiam compreender. Nos dias que se seguiram à confirmação do namoro, Paris se tornou o refúgio perfeito para os dois. Longe dos flashes insistentes de Seul, se permitiram viver algo que sempre lhes pareceu impossível: o amor simples e cotidiano. Todas as manhãs, caminhavam até um pequeno café em Limarais, o mesmo onde o destino havia os reunido novamente semanas antes. O dono do café, senhor francês de cabelos brancos, sorria ao vê-los entrar. Os coreanos românticos, dizia em tom brincalhão. Soo-jung adorava sentar-se próxima à janela. Ela sempre trazia um livro, geralmente de poesia francesa, e o folheava enquanto Gong-Yoo lia o jornal ou ajustava a câmera para fotografar detalhes banais. A xícara de café,
A sombra dela sobre a mesa, o reflexo da rua na vitrine. Às vezes, ele dizia baixinho: "Você é a única constante nas minhas fotos." Ela ria, escondendo o rosto nas mãos. Mas o amor, mesmo o mais sereno, traz memórias e fantasmas. Em uma dessas manhãs, a imprensa coreana começou a publicar reportagens retrospectivas sobre o casal do século. Ela perguntou em voz trêmula: "Você acha que erramos em esconder por tanto tempo?" Gong Yoo respondeu com calma, sem desviar o olhar: "Não. Errado seria se nunca tivéssemos encontrado o momento certo." O amor não se mede pelo tempo, mas pela coragem. Essas palavras ficaram gravadas na mente dela. Durante anos, ambos haviam sacrificado desejos pessoais por respeito às suas carreiras e à expectativa do público. Ele, com seu perfil reservado, evitava escândalos. Ela, discreta, preferia se expressar apenas através de seus papéis. Agora, pela primeira vez, não precisavam fingir distância nem justificar sorrisos. Um amigo próximo do casal contou que o relacionamento amadureceu naturalmente durante os últimos anos. Mesmo quando estavam em continentes diferentes, mantinham contato. Trocavam mensagens curtas, frases triviais, mas carregadas de afeto. Ele enviava fotos de cafés e paisagens, ela respondia com poemas e desenhos de flores. Uma dessas mensagens, revelada por uma fonte, dizia apenas: "Você é o lugar onde eu descanso, mesmo quando o mundo me exige demais." A história dos dois, que começou entre risadas no set de Coffee Prince, transformou-se em uma das narrativas mais bonitas do entretenimento coreano. Não por glamour, mas por autenticidade. Nenhum deles tentou transformar o relacionamento em espetáculo. Pelo contrário, escolheram viver com simplicidade, como se a fama fosse apenas um detalhe distante. No 10º dia em Paris, Gong Yoo escreveu uma carta à mão, publicada nas redes sociais da Soap Entertainment. O texto, curto e poético, tocou milhões de corações. "Olá, aqui é Gong Yoo. Faz muitos anos que caminho ao lado de alguém que respeito profundamente." A amizade se transformou, silenciosamente, em algo que agora posso chamar de amor. Não houve um dia exato em que percebi isso. Foi como o nascer do sol, que chega devagar até iluminar tudo. E que muitos acompanharam nossa trajetória e torceram em silêncio. A vocês, obrigado. À pessoa ao meu lado, prometo cuidar com o mesmo carinho com que esperei por ela todos esses anos. Poucas horas depois, In Soo-jung também publicou uma mensagem simples, acompanhada de uma foto desfocada do céu ao entardecer. "Amor é o intervalo entre dois olhares que se reencontram. Obrigada por compreenderem nosso tempo." As mensagens viralizaram, e celebridades coreanas, inclusive antigos colegas de elenco, enviaram votos de felicidade. Kim Gu-eon, parceira de Gong Yoo em Goblin, escreveu: "O amor verdadeiro não se apressa. Ele floresce quando está pronto." A atriz Son Eun-hee, co-estrela de Coffee Prince, comentou apenas com um emoji de coração e uma folha de café, simples, mas simbólico. Com o passar das semanas, os dois deixaram Paris e voltaram discretamente para a Coreia. No aeroporto de Incheon, não recebidos com aplausos de fãs, não com gritos. O público parecia compreender que aquela história não era um escândalo, mas uma celebração do tempo e da sinceridade. Seul, fontes confirmaram que o casal passou a dividir o tempo entre as respectivas residências, mantendo a rotina tranquila. Gong Yoo continuou trabalhando em novos projetos cinematográficos, enquanto In Soo-jung preparava-se para um drama de época. Nenhum deles tentou esconder a relação. Pouco a expôs. Era como se vivessem uma segunda juventude, serena, onde cada gesto tinha o peso suave de quem já não precisa provar nada. Um jornalista cultural escreveu um artigo sobre o impacto desse relacionamento na cultura pop coreana. O amor de Gong Yoo e In Soo-jung representa o amadurecimento de toda uma geração. Eles mostram que é possível ser autêntico num mundo onde tudo precisa ser mostrado. O público não os admira por serem perfeitos, mas por terem esperado o tempo certo para viver o que sentiam. Certa noite, semanas depois do retorno à Coreia, foram vistos em um pequeno cinema em Apgujeong, assistindo a um filme francês antigo. Ninguém se aproximou.
Ninguém tirou fotos. Apenas observaram de longe o casal sentado lado a lado, trocando sorrisos tímidos no escuro. Quando as luzes se acenderam, Gong Yoo estendeu a mão para ajudá-la a levantar, e In Soo-jung segurou firme, como quem segura uma promessa. No final do inverno, voltaram a Paris, dessa vez não para se esconder, mas para celebrar um jantar íntimo em Montmartre, amigos próximos, risos e uma taça de vinho. Segundo uma amiga da atriz, In Soo-jung fez um brinde singelo ao tempo, o maior roteirista do amor. Essa frase se espalhou rapidamente entre os fãs, tornando-se símbolo do relacionamento. Nas redes sociais criaram montagens com fotos antigas dos dois e a legenda "O amor não envelhece, amadurece". Em uma entrevista exclusiva meses depois, Gong Yoo falou pela primeira vez sobre o relacionamento. Sentado em um estúdio tranquilo, ele disse: "Durante anos, pensei que proteger significava esconder. Hoje entendo que proteger também é viver com sinceridade. Amor precisa respirar. E nós finalmente deixamos que ele respirasse". In Soo-jung, em uma entrevista separada, acrescentou: "Sempre acreditei que o amor verdadeiro não exige urgência. Quando você encontra alguém que faz seu coração descansar, não há por que correr". Essas declarações encerraram qualquer dúvida. O que eles tinham era mais do que um romance de celebridades. Era uma história humana sobre tempo, paciência e fé no destino. Um dos últimos dias da primavera, o casal foi visto novamente em Paris. Caminhavam pelo Jardim de Luxemburgo, cercados por flores coloridas e crianças brincando. Gong Yoo parou para fotografar uma menina com um balão rosa. In Soo-jung sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. O vento soprou suavemente, e ela murmurou algo em coreano que só ele ouviu. "Ainda parece um sonho". Ele respondeu: "Então que nunca acabemos de sonhar". Ao cair da tarde, voltaram para o hotel. Nenhum paparazzi os seguiu, nenhum rumor foi criado. O mundo inteiro parecia, enfim, disposto a deixá-los em paz. Talvez essa fosse a maior recompensa de todas: viver o amor sem medo, sem pressa, sem palco. Quando a noite chegou, uma última cena fechou o conto de fadas moderno. Gong Yoo abriu a janela, observando as luzes da Torre Eiffel refletidas no Sena. In Soo-jung, enrolado em um cobertor, segurava uma carta antiga, a primeira que ele lhe escreveu, há mais de 10 anos. Ela leu em silêncio, enquanto ele a observava. Então, sorriu e disse: "Você lembra o que escreveu aqui?". "Lembro. Eu disse que esperaria o tempo que fosse preciso". Ela encostou o rosto no dele e respondeu, com voz doce: "Então seu tempo acabou. Eu cheguei". Do lado de fora, a cidade dormia tranquila. Dentro daquele quarto parisiense, corações coreanos, que durante 18 anos se procuraram entre sonhos e distâncias, finalmente descansavam lado a lado. Alguns amores não nascem para serem rápidos. Eles esperam o tempo certo para florescer, mesmo que demore 18 anos.